Capítulo 439, Pilares Azuis 1. Enquanto evitava as oscilações dos bastões que choviam sem parar, Lita ainda não conseguia acreditar como as coisas haviam escalado rapidamente. Quando o espécime provou ser capaz de se transformar, ele preparou feitiços de contingência para restringi-lo ou contê-lo, não matá-lo. Era a única pista e aparentemente inofensivo. Ele poderia mudar sua aparência, mas não criar armas nem usar magia, o que junto com a proteção da barreira de luz de Manoar tornavam nada mais do que uma cabeça falante assustadora. Lita esperava que quem estava controlando o fantoche de carne dissesse algo que pudesse usar para encontrar a verdadeira origem dos magos feitos. Ele nunca teria esperado que os guardas acreditassem que algo poderia acontecer com Tista sob seu comando, nem que Manoar pudesse ser tão arrogante para não ter preparado nenhum tipo de proteção para si mesmo. Lita vira o professor preparar outro feitiço, mas Manoar estava tão concentrado no espécime que nem mesmo olhou para os aspirantes a heróis. A estupidez dos humanos nunca para de me surpreender. Ele pensou enquanto rolava sob um dos braços deformados e golpeava com a espada nas mãos humanas, interrompendo o feitiço. O comportamento dele não faz sentido. Solos também ficou pasma. Se seu objetivo era destruir o espécime, ele poderia ter se autodestruído. Se queria fugir, por que ignorar a porta aberta? O que ganha lutando contra nós? Lita estava muito ocupado evitando ser encurralado para tentar encontrar uma resposta adequada. A criatura era fisicamente mais forte do que ele e suas habilidades de luta eram melhores do que a maioria de seus instrutores demonstraram quando ele treinou no exército. Se essa pessoa é tão boa enquanto controla um corpo improvisado que empunha armas improvisadas, não acho que poderia vencer contra seu corpo real sem fazer tudo para fora. Enquanto isso, Tista havia acabado de curar Manoar e esperava o momento certo para atacar. Seus olhos estavam cheios de mana por causa da visão de vida. Por que não ativa o vórtice? Ela pensou. Lita não pode focar em um feitiço enquanto eles estão tão perto, mas eu posso. A magia espiritual é invisível para os falsos magos e eu usarei o suficiente para matá-lo de uma vez. Sem o vórtice, porém, seria apenas um golpe forte e revelar nosso as na manga. Para a surpresa de todos, o bolo de carne estava ficando mais fraco a cada segundo. A maior parte do mana acumulado foi gasto e um núcleo verde não poderia sustentar suas habilidades por muito tempo, não sem o impulso do vórtice. Antes de atacar, a criatura disse algo sobre não ter muito tempo. Talvez o vórtice tenha algumas limitações que ainda desconhecemos. Solos ponderou. Lita grunhiu ao desviar do porrete de pedra vindo de sua esquerda. Ele então ergueu a lâmina enquanto mudava para um aperto com as duas mãos antes de cortar a mão deformada na altura do pulso. Os movimentos do bolo de carne estavam ficando lentos. Ele tentou reconectar a mão com tentáculos de carne, mas a magia negra com a qual o guardião foi infundido estava corrompendo a mão mais rápido do que a criatura poderia regenerá-la. Parece que subestimei você um pouco, a criatura disse com a voz de Manoar enquanto dava vários passos para trás. Ambas as cabeças ofegando por ar. Lita não deixou-o escapar. Ele se manteve perto da criatura enquanto balançava a espada. Com seu único braço restante, o bolo de carne não conseguiu acompanhá-lo. A espada bastarda foi infundida com magia negra e com cada acerto a vitalidade da criatura diminuía. No entanto, suas bocas continuaram sorrindo. O vórtice reapareceu, sugando toda a energia do mundo ao seu redor e enchendo o bolo de carne com uma nova energia. Suas feridas se fecharam, até o coto começou a crescer em uma nova mão. Tista liberou toda a magia espiritual que ela havia acumulado enquanto Lita recuava e conjurava a sua própria. As cabeças do bolo de carne mantiveram os olhos nos irmãos, prontos para desligar o vórtice no momento em que lançassem um feitiço ou ativassem um anel mágico. No entanto, nada aconteceu. Que decepção! Ambos estão paralisados de terror. Isso tem sido um desperdício de a linha de pensamento da criatura foi interrompida por uma enorme quantidade de mana estrangeira inundando seu sistema. O bolo de carne parou o vórtice, mas era tarde demais.
Lit só poderia produzir filamentos em tão curto prazo, mas a magia espiritual de Tista tinha sido densamente compactada. Sua mana atingiu o núcleo verde da criatura, degradando-o rapidamente para amarelo e depois laranja. O bolo de carne riu apesar da dor, ainda procurando pela origem do ataque. Brilhante! Eu nem percebi você armando esta armadilha. A criatura enquanto olha para Tista. Pena que não é o suficiente. O bolo de carne reativou o vórtice, indiferente às consequências. No momento em que Solus informou a Lit que o núcleo da criatura estava vermelho, ele retomou seu ataque. Mesmo sob o efeito do envenenamento por mana, os músculos da criatura ainda estavam crescendo, suas feridas cicatrizando. Lit liberou todos os seus anéis e a criatura sugou os feitiços exatamente como ele esperava. Cinza e desbotando, agora. Solus deu a ele sua deixa. No momento em que os olhos do bolo de carne pararam de brilhar, Lit usou fogo, ar e fusão de água em si mesmo com toda a força que ainda tinha. Seus movimentos se transformaram em um borrão, cada corte foi perfeitamente acorrentado ao seguinte, sem demora, graças à fusão da água. Lit era como um liquidificador humano, mesmo Tista não conseguia seguir a velocidade do irmão. A única coisa que ela podia ver era um flash de luz cada vez que uma parte do bolo de carne voava. Primeiro, Lit decapitou ambas as cabeças com um golpe horizontal enquanto saltava. Então, ele ajustou o ângulo da lâmina e enquanto caía amputou o braço direito da criatura. No momento em que Lit toca o chão, ele mudou de posição novamente. Ele girou em seus pés, cortando as duas pernas ao mesmo tempo enquanto girava sobre si mesmo. Por último, ele usou o impulso para remover o braço esquerdo com um golpe para cima enquanto voltava de frente para a criatura. Quando o segundo núcleo verde ficou online, o bolo de carne ainda estava cheio até a borda com mana. Infelizmente, não tendo membros, nada poderia fazer enquanto Lit apunhalou o peito e o inundou com magia negra até que se transformou em pó. 2 guardas assimilados, portanto, 2 núcleos, ele explicou para o olhar enojado de Tista. Regra número 1, nunca pare até que o monstro esteja. Ele estava prestes a limpar os restos do bolo de carne quando um pilar azul desceu do céu e o empurrou, como se ele fosse apenas um grão de poeira. Sob seus olhares atônitos, o pilar envolveu seu inimigo e sugou toda a mana que continha. Que diabos? Não é como quando uma besta mágica evolui, nem como quando eu refinei o núcleo de mana azul. Parece vazio, como Kadura depois quis destruir a Estrela Negra. Poderia ser o raciocínio de Lit foi interrompido por vários magos que invadiram o laboratório. O que viram foi um banho de sangue onde o tecido vivo havia assimilado os guardas, Manoar deitado inconsciente no chão em uma poça de seu próprio sangue, e a maior parte do equipamento do laboratório destruído. Os colegas que eles tinham vindo ajudar não estavam em lugar nenhum, enquanto Lit e Tista permaneciam ilesos. Ninguém se move. Gritou Tani, o grande mago liderando a unidade reserva. Largue a espada e fique de joelhos, agora. Se você disser uma única palavra, não hesitarei em colocá-lo no chão. Capítulo 440, Pilares Azuis 2. Cidade de Outri, local desconhecido. Que diabos? Aquele que controlava o bolo de carne permaneceu levemente divertido ao descobrir que sua criatura estava incapacitada. Leva pouco mais de um segundo para trocar o corpo principal depois que o primeiro fica envenenado. O pequeno bastardo deve ter salvado um anel mágico de nível 4, se não 5, para o grande finale. Caso contrário, o Ranger não teria como causar tanto dano em tão pouco tempo. Eles revisaram toda a luta, avaliando o nível de ameaça de cada membro da equipe. Brincar com eles foi a escolha certa. Manoar é tão perigoso quanto dizem que ele é. Ninguém jamais conseguiu extrair um de meus filhotes de seu hospedeiro antes. Passei muito tempo para ter certeza de que é algo impossível de fazer, mas ele conseguiu na primeira tentativa. Ele até conseguiu neutralizar suas habilidades de assimilação depois de menos de um dia de estudo. Não há como dizer o que ele poderia descobrir se eles pegassem outro mago feito e eu não posso esperar que o mesmo truque funcione 2 vezes. Eu preciso descobrir o ponto fraco que Manoar explorou, ou da próxima vez que eles poderiam me impedir.
No entanto, em vez de ficarem preocupados com o plano ser arruinado, eles sorriram. É revigorante finalmente conhecer um oponente digno. Enganar policiais e liderar curandeiros pelo nariz se torna enfadonho depois de um tempo. Ele parece o tipo de homem que ficaria feliz em se juntar a mim. Eu só preciso. Quando perceberam que o sol estava se pondo, foram forçados a interromper seus planos e se preparar para o anoitecer. Droga, eu não deveria ter escolhido este corpo ridículo. Entre a família e os servos, mal tenho tempo para coletar mana de meus filhotes. Meu próximo corpo será alguém discreto e com muito menos responsabilidades. Tista e Lip tiveram dificuldade em explicar que não tinham nada a ver com o desaparecimento dos dois guardas. Foi a primeira vez que viu dois humanos morrerem de uma forma tão horrível. Comparado ao bolo de carne, até mesmo as raças caídas pareciam fofás. Quanto a Lip ser encontrado com uma lâmina manchada de sangue enquanto estava bem na frente de uma pilha de cinzas o tornou o principal suspeito. A situação deles melhorou no momento em que o grande mago Tani verificou a condição de Manoar e descobriu que ele estava em forma como um violino. Infelizmente, as coisas pioraram quando ele acordou. Idiotas! Por causa desses idiotas, perdi um espécime único. Ele gritou em um acesso de raiva. Sem falar na sua vida, Lita estava servindo um chá com um licor forte na esperança de acalmar a mente dos presentes. Quem se importa com a minha vida? Quer dizer, eu sobrevivi muito pior. Manoar se corrigiu ao perceber que era dele que eles estavam falando. Se esses idiotas incompetentes ainda não estivessem reduzidos a pó, eu os levantaria dos mortos apenas para ter o prazer de matá-los eu mesmo. Como você ousa? Depois de Manoar, Tani também derramou a maior parte de seu chá. Trevan e Asa eram bons homens. Trevan tinha esposa e 2 filhos pequenos. Eles morreram por causa de sua pesquisa maluca. O que vou dizer para a esposa de Trevan? Que ele deveria ter seguido o exemplo de seu colega e não espalhar sua idiotice para as gerações futuras. Lit e Camila cuidaram bem de Tista enquanto os dois brigavam como crianças. Tista ainda estava em choque. Mesmo coberta por vários cobertores, ela continuava tremendo de frio. Esse tipo de coisa acontece com frequência com você. Assim que a adrenalina da luta passou, ela ficou pálida como um fantasma. Deuses, não. Além dos escravos de Balcor, nunca conheci um monstro assim. Se você começar a viajar como eu, às vezes verá pessoas morrerem. Ele deu de ombros, atraindo para si um olhar de reprovação de Camila. Não, ele está certo. Tista bebeu um grande gole de coragem líquida. Não pretendo bancar a turista. Prefiro ouvir a verdade, por mais assustadora que seja, em vez de mentiras que podem mimar meus sentimentos e me matar. Logo Tista adormeceu, apesar dos 2 magos gritando um com o outro. Depois que Girne e Dorian voltaram da casa do Marquês, Lid compartilhou suas dúvidas com eles. Como eu disse ao grande mago Tani, nós testemunhamos um pilar azul. O que deixei de fora é que, depois que ele desapareceu, os arredores ficaram quase sem mana, assim como Kadura depois quis destruir a Estrela Negra. Se minha hipótese estiver certa, isso significa que alguém está roubando grandes quantidades de energia mundial, assim como a Estrela Negra fez. O processo está com defeito, no entanto. Os vasos podem durar apenas por um período limitado de tempo, após o qual a energia se dissipa na forma de um pilar de luz. Você é louco. Por que você escondeu um detalhe tão importante? Dorian disse. Porque isso pode significar que Manoar está certo. Alguém está usando pessoas para coletar mana, e apenas um objeto amaldiçoado ou coisa pior poderia exigir tantos sacrifícios. Lita explicou, fazendo o professor sorrir de orgulho. Tani nos questionou na frente de sua unidade. Se eu contasse a verdade, um deles poderia preferir perder o emprego, mas salvar sua família e a notícia vazaria. Se as pessoas pensarem que outra se tornará a próxima cidade perdida, o pânico matará milhares. Além disso, até que não saibamos o que está realmente acontecendo, não podemos arriscar espalhar essas criaturas para o resto do reino. Interessante. Girne refletiu sobre suas palavras.
No entanto, agora sou eu quem pensa que objetos amaldiçoados não têm nada a ver com esta história. Você não disse que a criatura tinha olhos azuis brilhantes. Girne contou a ele sobre as 2 novas pistas que haviam obtido da casa do Marquês em Lanza. Eu apenas sei o básico de uma necromância menor, mas não acho que isso seja trabalho de um necromância. Lick balançou a cabeça. Os vasos são todos seres vivos, e o espécime também. Parece mais magia proibida para mim. Talvez os olhos azuis sejam apenas o sinal da vontade de um mago controlando sua criação, ou talvez não. Girne respondeu. Solicitarei ao Departamento de Magia Proibida em Necromância que nos forneça todas as informações disponíveis sobre o assunto. Se o que esse nos disse for verdade, então os magos feitos, os pilares azuis e as pessoas desaparecidas são todos trabalho da mesma pessoa. Continua no próximo vídeo.